E aí, pessoal, vamos voltando aqui, tratando de matérias específicas para concursos de assistente administrativo, auxiliar, oficial, administrativo, certo? Dos quais vem caindo aí, porque antigamente concursos dessa natureza simplesmente pediam português, matemática e conhecimentos gerais. Mas agora esse tipo de concurso já tem também uma carga de matérias específicas, da qual a gente vem destacando aí nos nossos vídeos, aliás, no meu vídeo, e nesse momento a gente vai falar sobre as rotinas administrativas, certo? Bem, o que vem a ser rotinas administrativas? A rotina administrativa seria todo o envolvimento ali do grupo, participante do setor, né, que realiza os processos, né? Tá meio enrolado, mas vamos lá. Vamos seguir pelo texto que a gente consegue desenvolver melhor. Antes de entendermos mais sobre rotinas administrativas, devemos entender que rotina administrativa é formada por vários processos que acontecem de forma sistemática e requerem conhecimento técnico e domínio de tecnologias. Aí você fala, tecnologia. Hoje em dia a gente tem como tecnologia computador, celular, tablet, né, sistemas de gestão, enfim. Mas desde que o mundo é mundo, né, desde que a gente se organiza em forma de sociedade, que existem os governos, os departamentos que tratam de assuntos diversos, né, dentro da unidade estatal, a gente tem as rotinas administrativas, certo? Então, há 50, 60, 70 anos atrás, também existiam rotinas administrativas no sentido de arquivos, de fichas, de formulários, livros de ata, livros de caixa, né? Tudo era organizado por meio de livros. Ótimo. Veio a tecnologia atual, né? A tecnologia atual trouxe aí a diminuição do tamanho desses arquivos, né? Antigamente, um setor ele tinha que dispor de várias e várias salas somente para arquivo de documentos, certo? Mas hoje em dia, o que era disposto aí em várias e várias e várias salas, com caixas e mais caixas, arquivo para documentos, hoje você consegue concentrar simplesmente num HD de computador, num pendrive ou até mesmo nas nuvens, né? Computação em nuvens. Então, tecnologia é tecnologia. Tecnologia de hoje ou de tempos atrás, certo? Sendo que, vamos lá, dando continuidade. Sendo que o processo é todo o conjunto de procedimentos com entradas, processamento e resultado. Então, vamos dar um exemplo disso. Boa e velha lousa. Então, você tem aqui entrada, processamento, vou abreviar, e resultado. Opa. Então, você tem a entrada, ocorre um processamento e ocorre um resultado. Tudo isso baseado em quê? Se você está locado num departamento, e esse departamento cuida do assunto X, né? Esse assunto ele entra no departamento, em seguida ele é processado e por fim é emitido um parecer, né? Um resultado, de acordo com o estatuto, né? As normas, portarias, enfim, que regulamentam todo o processo dentro deste departamento. Então, por exemplo, você tem aí um departamento
de recursos contra infrações de trânsito. Departamento de recursos contra multa de infrações de trânsito. Então, o contribuinte, né, o usuário, o cidadão, ele vai chegar ali no departamento, no Ciretran, na Jari, né, ou no próprio Detran, e ele vai dar entrada do recurso. Você está lá na praça de atendimento e você deu a entrada do recurso. Esse recurso, depois de passar pelas suas mãos, peço desculpas aí pela falha na iluminação, depois da entrada do recurso, ele vai passar pelo seu processamento. Então ele vai para a mão de outras pessoas, ou um processamento sistêmico, para que seja avaliado se o seu recurso ele é pertinente, se ele é válido ou não. Então aqui ocorre a análise. E logo abaixo é emitido o resultado, né? Então, o parecer favorável ou não, certo? Então, você entrou com recurso contra infração, foi feita a análise, emitido parecer favorável ou não, certo? Então, todo o departamento, né, 99% dos departamentos, eles têm esse trâmite, certo? Principalmente departamentos com rotinas administrativas e de atendimento, certo? Perfeito. Então, dando continuidade, ó. Nas rotinas administrativas, ocorre que um conjunto de profissionais executa atividades para se obter resultados. Essas atividades devem estar em conformidade com o nível de competência dos profissionais, nível de autoridade e nível de responsabilidades. Bom, isso eu dei o exemplo do recurso, certo? Mas às vezes pode ser uma licitação. Ela entra, tem análise, parecer. Ou pode ser, se for no caso de uma Câmara de Vereadores, por exemplo. Então, o projeto de lei ele entra, é processado, votado, é emitido parecer, né? Sancionando ou não. Enfim, então, todo departamento é passível de seguir esse trâmite aqui. Agora, relacionado ao trecho que a gente acabou de ler, que eu acabei de ler, que é um conjunto de profissionais, né? A rotina administrativa ocorre que um conjunto de profissionais executa atividades para obter resultados, como a gente viu ali dentro do processo. Certo? Em conformidade, né? As atividades devem estar em conformidade com o quê? Né? Com nível de competência. Dos profissionais envolvidos no processo. Também o nível de autoridade. E também com nível de responsabilidade. Vou abreviar aqui que não cabe. Bom, o que quer dizer isso? Dentro de um setor, você pode ter, por exemplo, você tem o auxiliar administrativo, né, você tem o atendente na linha de frente, logo em seguida, perdão, você tem o auxiliar administrativo, um nível acima, depois o assistente administrativo e possivelmente aí depois do assistente administrativo você tem o chefe de seção. Nesse caso, a engrenagem
da rotina administrativa, de todo o processo, ela vai funcionar com base nisso aqui também. Não tem como o atendente ele dar um parecer. Olha, eu concluo que isso, isso e isso. Por quê? Porque ele só recepciona os reclames e os processos. Ele dá a entrada. Para se realizar uma análise, tem que ser um nível maior de competência, né, de autoridade e de responsabilidade. E assim por diante. Quando a pessoa recebe o parecer dado ali por um cargo intermediário e ela recorre a um nível acima. Então, tem que ter um outro nível de competência, de autoridade e de responsabilidade. Entendeu? Cada cargo merece o seu nível, né, de atribuição ali, de responsabilidade, autoridade e competência. Cada um tem ali o seu parâmetro, certo? Então, o diretor, que seria, né, o chefe de seção, que é o último nível, a autoridade dele é maior, a responsabilidade dele é maior e, consequentemente, também a competência dele é maior. Né? Ele tem uma visão macro de todo o processo. Bom, nessa toada aqui, a gente vai continuar aqui na leitura. Desta forma, tem-se que administradores e gerentes possuem competências distintas no processamento das rotinas administrativas, assim como os profissionais de nível técnico e de apoio também o possuem. Portanto, os administradores possuem responsabilidades como planejar, direcionar, controlar, supervisionar e outras funções que exigem dos profissionais conhecimentos e experiências maiores. Então, é lógico que a pessoa que está em cargo de direção, né, teoricamente, ela tem mais competência, ela já passou, ela tem um nível de responsabilidade maior, ela já passou por N experiências dentro da empresa, então ela foi indicada para aquele cargo. Por quê? Porque tudo que é passível de ocorrer dentro do setor, ela já o passou. Então, ela tem todos esses atributos para que ela possa planejar, direcionar, melhorar os processos, certo? Para que os seus auxiliares, os seus subalternos técnicos consigam desenvolver de forma mais adequada, certo? Bom, é necessário também distinguir atividades administrativas das atividades gerenciais, pois as atividades gerenciais constituem um processo que originará as atividades administrativas, ou seja, é para apoio gerencial que existem as atividades administrativas. Então, você está ali na sua função de oficial administrativo, certo? Oficial administrativo. E aí você tem lá todo o seu itinerário de serviço, as normas, os requisitos, todo o processo de execução do seu serviço. Só que tudo isso só existe, né? Todo o processo ele foi pensado, planejado por quem? Por alguém que gerencia. Gerencia. Ou a gerência. Né? Aqui está gerência, não gerencia. Então, nesse caso, você, quanto oficial administrativo, você está aqui auxiliando quem planejou todo o processo. Então, é com base nas respostas que o seu serviço dá que essa pessoa aqui vai estar planejando, né, melhorias no processo ou novas normas para que o trâmite ocorra de maneira mais tranquila, certo? Bom,
Deixando mais claro que as atividades gerenciais têm a função de identificar estratégias, trabalhar as oportunidades, alocação dos recursos, compartilhamento de objetivos e outros. Então, a função de gerência ela é importante, porque ela que vai dar o norte para que o pessoal do administrativo, que é quem dá suporte a eles, certo? Possam desenvolver o serviço com mais qualidade. Bom, a administração, portanto, é algo maior e que exige critério nas atividades gerenciais e rotineiras, de forma ordenada, pois primeiro é necessário planejar, depois se organiza os recursos, dirige a informação e a mão de obra de forma eficiente e depois controla os resultados alcançados visando o feedback. Né? Tudo bem, Antônio, mas eu nunca ouvi falar nisso. Feedback. A gente vai verificar esse termo agora. Feedback, né, ao pé da letra no dicionário de língua inglesa, eu não saberia lhe informar agora gramaticalmente o que quer dizer a palavra. Mas em termos de administração, ele quer dizer como um retorno. Então você tem aqui. Primeiro é necessário planejar. Então vamos dizer assim, prefeitura da cidade X, ela vai criar uma praça de atendimento para os contribuintes irem lá e dirimirem as dúvidas dele em relação ao pagamento dos impostos, certo? Primeiro, é necessário planejar. Então, a pessoa indicada para o cargo gerencial, né, para organizar a implantação disso, ela vai ter que planejar. Ela vai ter que verificar a quantidade de funcionários necessários, o prédio necessário, os recursos necessários, informática, almoxarifado, enfim. Depois de posto isso tudo no papel, feito todo o planejamento, certo? Deve-se organizar os recursos. Então, vamos por aqui. Organizar. Como a gente tinha visto anteriormente, organizar também diz respeito às informações. Então não adianta nada a pessoa planejar toda a estrutura se as informações estão esparsas. Então também a pessoa tem que, dentro do planejamento, verificar ali como as informações vão estar de fácil acesso e de forma clara para auxiliar o pessoal da administração. Certo? Exposto, organizei, planejei, organizei os recursos, certo? Vamos verificar aqui onde é que eu parei. Deve-se dirigir a informação e a mão de obra de forma ordenada. Então você deve ter uma pessoa, depois do planejamento, organizei os recursos, eu tenho que dirigir direcionar, certo? Informação e mão de obra. Então, por exemplo, foi feito um concurso público, certo? E aí no concurso público tem lá, para exercer a função de atendente é ensino médio, para exercer a função de assistente é ensino superior em qualquer área, para exercer a função de gestão é ensino superior em administração, para exercer a função de contabilista você vai ter que ter o curso superior de contabilidade, enfim. Então nesse caso, você também já está selecionando a mão de obra e direcionando. Então, de acordo com a classificação, você vai convocar as pessoas para aquele setor.
certo? A pessoa que executa a função gerencial, certo? E, por fim, depois que você planejou, organizou os recursos, dirigiu a informação, certo? Para quem de direito, e também a mão de obra especializada, certo? Ao final, você vai ter que controlar os resultados. Mas para que eu vou controlar? Ou ter meios, né? Criar meios de controlar resultados. Porque na realidade, quando você planeja, né, função gerencial, você planejou, né, de acordo com seus conhecimentos, experiências e competências, enfim. E aí você fez o planejamento, organizou os recursos, dirigiu as informações, direcionou as informações e a mão de obra. E pôs o pessoal para trabalhar. E aí você tem que controlar os resultados e criar meios para que isso ocorra, pelo fato de como é que você vai ter certeza que tudo isso que você fez nas fases anteriores deu certo? Né? É com base nos resultados que você vai saber. Não. Então, está tendo uma falha no processo. E aí, quando você localiza, né, a falha no processo, você tem que voltar aqui pro começo. Ah, mas aí eu vou ter que fazer tudo de novo? Não. Na verdade, você vai planejar as adequações do processo, organizar as adequações, redirecionar informação e mão de obra, e depois você vai ver o resultado de novo. Se encontrar mais alguma coisa, você vai aprimorar de novo. E aí você volta para o começo. Então isso daqui, seja numa instituição pública ou privada, é uma constante. E nisso, todo esse retorno é que a gente chama de feedback. Certo? Beleza. Dá uma apagadinha aqui. Bom, então vamos lá. Na verdade, então, a gente parou aqui em relação ao controle de resultados. Melhor ir marcando para não ficar perdido e você me esperando falar a tua. Então vamos lá. Dando continuidade. Na verdade, a administração é todo o conjunto de procedimentos que consome recursos, que requer organização dos recursos, planejamento de alocação e avaliação dos resultados obtidos nesses recursos. Então, sem a função gerencial, que é de quem planeja, organiza, direciona e controla e executa o feedback, não existe a função administrativa, porque a função administrativa, ao contrário do que muita gente pensa, ela é uma função mais operacional do que propriamente gerencial. É óbvio, quem gerencia tem que ter comido o pasto também primeiro. Então o cara já limou muito problema, já perdeu muito cabelo para estar numa função gerencial, ele sabe tudo o que acontece e aí ele vai partir para uma visão macro, né? Certo? Sempre que você tem que ter primeiro uma visão micro do problema ali no seu posto de trabalho para você galgando, né? Galgando espaço. Bom, então as organizações trabalham com determinados recursos disponíveis e a partir disso deve estabelecer e avaliar se os recursos estão alinhados aos objetivos e estratégias, se os recursos serão de grande valia para obter os objetivos, se os recursos estão ao alcance da empresa e se não estão,
como a empresa pode trabalhar com recursos disponíveis sem desistir dos seus objetivos e estratégias. Então, na verdade, você tem lá, planeja, organiza, blá, blá, blá. Só que às vezes você trabalha num departamento, né, que ele não dispõe de muitos recursos. E os recursos que ele tem, você vai ter que saber trabalhar com eles. Então, planejamento, organização, direção e controle também vão se basear de acordo com os recursos que a administração, né, a instituição lhe provém. Às vezes ela pode ter condição de lhe prover recursos maiores, mas caso contrário, você tem que saber adaptar, e aí entra o fator de criatividade, certo? Bom, essa problemática acima pertence à capacidade da empresa dirigir o que possui e buscar algo mais. Então você tem que saber gerir o que você possui. Se no caso for necessário, a gente tem que buscar algo mais, e se for possível também. De forma que o principal recurso da empresa capaz de transformar os recursos em objetivos são as pessoas, colocando as pessoas certas para as atividades ideais. Então, assim, a empresa não se move sem as pessoas, né? Embora a tecnologia ela venha facilitado e diminuindo a necessidade de mão de obra, né? Não há computador melhor do que a mente do ser humano. É ele que vai ter o bom senso de saber que caminho traçar, certo? Então, se você, né, o principal recurso, né, que a empresa, seja pública ou privada, instituição pública ou privada, tem, são as pessoas, certo? É por isso que fala recursos humanos. Existe um setor direcionado somente para isso, exatamente pelo fator de que o recurso humano é muito importante. Porque você tem que saber colocar a pessoa certa no lugar certo. Bem, vamos dar um stop no vídeo agora, tá? E em seguida a gente dá continuidade aqui com técnicas nas rotinas administrativas. Então, pelo momento, agradeço e acompanhe o próximo vídeo. Valeu!